A paralisia do sono é um fenômeno estranho que pode ocorrer principalmente durante pesadelos, onde você se encontra incapaz de mover-se ou falar enquanto está adormecido. No mundo secular, é geralmente considerada como um desses eventos inexplicáveis que simplesmente acontecem. No entanto, para nós que estão familiarizados com a guerra espiritual e entendem que o mundo invisível é tão real quanto o mundo que vemos, este vídeo examinará a paralisia do sono pelo que ela realmente representa, um combate espiritual. Ao longo deste vídeo, você ouvirá repetidamente a citação bíblica do livro de Oséias que diz: "Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento." Não devemos encarar essa palavra levianamente, pois o conhecimento desempenha um papel crucial em nossa capacidade de enfrentar o inimigo com força e discernimento. Primeiro, vamos dar um passo atrás e entender contra quem exatamente estamos lutando. Quem é esse inimigo que nos ataca espiritualmente na forma de paralisia do sono? Nossa primeira parte deste vídeo estabelecerá o cenário e fornecerá contexto sobre a guerra espiritual. Em seguida, apresentaremos a experiência de um homem e o significado que a paralisia do sono teve para ele. Finalmente, na última parte deste vídeo, ofereceremos conselhos práticos sobre como superar esses ataques do inimigo. Vamos explicar como você pode dormir em paz na presença de Deus e estar protegido contra esses tipos de ataques. Permita-me abordar o que considero um dos maiores desafios que enfrentamos. O maior obstáculo que encontramos em nossas vidas, conforme expresso em Oséias 4, este versículo declara que "Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento." Esta é uma afirmação profunda, pois a falta de conhecimento pode levar à destruição. No entanto, acredito que a Bíblia está nos alertando sobre a falta de conhecimento a respeito de quem Deus realmente é, a falta de conhecimento sobre sua palavra e as coisas relacionadas a ele. A ausência de conhecimento nessas áreas significa que não conseguimos discernir Deus de um diabo enganador. A Bíblia nos informa em Apocalipse 12 que o diabo foi lançado à terra junto com seus anjos. O versículo 7 descreve uma guerra que ocorreu nos céus, onde Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, que é o diabo. A batalha resultou na derrota do diabo e seus anjos, que perderam seu lugar nos céus. É crucial lembrar essa parte da história em que o diabo se rebelou com seus anjos. Aqui, mais uma vez, a necessidade de conhecimento se torna evidente. Se 1/3 dos anjos foi expulso do céu, podemos apenas imaginar o que eles estão tramando. Devemos lembrar que esses anjos desempenhavam funções específicas no céu. Por exemplo, Miguel era o anjo da guerra, Gabriel era o mensageiro e Lúcifer, antes de sua queda, era o maestro principal da música celestial. Portanto, quando o diabo e seus anjos foram expulsos do céu, outros anjos que também tinham papéis e responsabilidades lá em cima provavelmente se uniram a ele. A palavra de Deus é precisa quando declara que não estamos lutando contra a carne e sangue, mas sim contra principados, poderes, governantes das trevas deste mundo e forças espirituais do mal em lugares altos. Esses anjos caídos têm hierarquias e são espíritos territoriais. Isso nos alerta sobre a seriedade da guerra espiritual e porque não devemos encará-la de ânimo leve como filhos de Deus. Precisamos aplicar o conhecimento que encontramos na palavra de Deus. A Bíblia nos instrui a nos revestirmos da armadura de Deus para podermos resistir aos ardilhos do diabo. Muitas pessoas já experimentaram sonhos ou pesadelos que as faziam sentir que estavam fora de seus corpos. Conheço um homem de Deus que viajou para uma parte específica do mundo para realizar a obra de Deus. Assim que desembarcou,
ele sentiu um desconforto em seu espírito, percebendo que sua presença ali incomodava os espíritos que governavam aquele lugar. Naquela noite, ele foi dormir cedo, pois tinha um dia cheio pela frente. Por volta das 3 da manhã, acordou subitamente sentindo um peso esmagador no peito e na garganta. Tentou falar, mas não conseguia. Lutou para se sentar, mas estava imobilizado. No fundo, sabia que isso era um ataque espiritual, não apenas um sonho comum. A maioria das pessoas atribuiria a isso a paralisia do sono ou a um pesadelo comum. Mas este é um ponto em que o discernimento e o conhecimento se tornam cruciais. Não estamos lutando contra a carne e o sangue. A Bíblia nos diz claramente que estamos lutando contra principados, poderes, governantes das trevas e forças espirituais do mal. O nome de Jesus é todo-poderoso, mas se não temos conhecimento disso e não reconhecemos nossa oposição espiritual, como aplicaremos esse conhecimento quando estivermos sob ataque? Durante essa luta espiritual, o homem manteve sua Bíblia aberta ao lado da cama. No meio da agonia, ele tentou dizer o nome de Jesus, mas não conseguia emitir som algum. Tentou mover a mão em direção à Bíblia, mas sua movimentação estava limitada. Ele persistiu em declarar o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Repetiu essas palavras incessantemente até que finalmente começou a gritar: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Enquanto ele continuava a proclamar essas palavras, sentiu o espírito de medo que pairava densamente no quarto se afastar rapidamente. O ataque espiritual cessou tão abruptamente quanto começou. Você já se perguntou por que alguns espíritos malignos parecem dominar uma região? Eles tentaram aterrorizar aquele homem, mas ele estava armado com a palavra de Deus, mesmo durante um ataque terrível. Lembremos-nos de que Daniel, que orou e jejuou por 3 semanas, aguardou uma resposta. Quando finalmente chegou, o anjo revelou que desde o primeiro dia Deus ouvira suas palavras. No entanto, o príncipe do reino da Pérsia opôs-se a ele por 21 dias, até que o arcanjo Miguel veio em auxílio. O anjo estava explicando a Daniel sobre os espíritos territoriais demoníacos que tentavam bloquear a resposta de Deus. Assim como esses anjos caídos tinham funções no céu, eles também têm papéis e responsabilidades em seu reino sombrio aqui na terra. É contra essas forças espirituais que travamos uma batalha. E é por isso que o conhecimento da palavra de Deus é vital. A Bíblia nos alerta em Oséias 4, dizendo que meu povo está perecendo por falta de conhecimento. A falta de conhecimento pode ser perigosa para um cristão, levando até mesmo à paralisia espiritual. Por exemplo, a resposta à oração de Daniel foi atrasada por 3 semanas, mas ele perseverou. Imaginem se ele tivesse desistido após 2 semanas. A falta de conhecimento é perigosa. Às vezes, Deus permite que enfrentemos adversidades para a sua glória, assim como permitiu que Jó fosse testado, Lázaro morresse e José fosse traído. Não podemos atribuir todos os problemas ao diabo. Precisamos discernir a vontade de Deus. Para aqueles que têm medo de dormir devido a pesadelos frequentes ou paralisia do sono, lembrem-se de criar uma atmosfera para a presença de Deus em seu quarto. Convidem Deus com música de adoração, uma Bíblia em áudio ou leitura, e ore por proteção. Cubram-se com o sangue de Jesus e peçam ao Espírito Santo para ministrar durante o sono. Solicitem a Deus que envie seus anjos guerreiros para protegê-los. Não subestimem a importância de declarar a palavra de Deus em voz alta.
A palavra de Deus é viva e eficaz, e conhecê-la é crucial para enfrentar as batalhas espirituais. Abra seus olhos espirituais e lembre-se de convidar Deus para o seu quarto antes de dormir. Ore por proteção, cubra-se com o sangue de Jesus e durma em paz, sabendo que Ele está no controle.